Pronto, pessoal, estamos aqui retornando. Todo mundo já relaxou aí. Agora vamos trazer a nossa atenção aqui ao nosso conteúdo, de parte da nossa disciplina de introdução ao direito penal. A gente já falou da fonte do direito, né? Agora a gente vai apresentar para vocês, né, dar continuidade ao entendimento, né, da norma penal. Então, vamos seguindo aqui. A gente já apresentou que dentro da norma penal, né, o direito penal, a lei, é o que propriamente dito pode cobrar, né, do cidadão, do indivíduo. E aí vamos mostrar aqui agora, pessoal, um quadro resumo para que facilite o processo de entendimento de vocês. As normas penais, pessoal, ela pode ser incriminadoras, né, como não incriminadoras. E aí o nosso grande teórico Rogério Greco, né, em 2022, ele fez esse quadro resumo que nos auxilia no entendimento, né. Então, norma penal incriminadora, a gente tem a função de definir as infrações penais, proibindo ou impondo condutas, né, sob a ameaça de uma sanção de natureza penal. Aí a norma penal, pessoal, ela pode ser não incriminadora, que ela vai ser explicativa, permissiva ou complementares. E aí a gente tem aqui como permissivas, elas vão trazer justificantes, né, que tem por finalidade afastar a ilicitude da conduta do agente. A gente tem como exemplos, pessoal, depois vocês podem fazer a leitura do artigo 23, 24 e 25 do Código Penal, para que vocês compreendam como é essa norma não incriminadora, permissiva, justificante. Esses culpantes, pessoal, se destinam a eliminar a culpabilidade, isentando o agente da pena. Isso a gente pode encontrar como exemplo, artigo 26, caput, e 28, parágrafo 1º do Código Penal. Explicativos são aquelas que visam a esclarecer ou explicitar conceitos. A gente tem como exemplo o artigo 327 e 150, parágrafo 4º do Código Penal. E a gente também tem complementares, né, que são os que fornecem princípios gerais para a aplicação da lei penal. E a gente tem como exemplo o artigo 59 do Código Penal. Então, esse quadro resumo, ele traz, né, direcionamentos e entendimentos que aí eu trago para a curiosidade de vocês, de buscarem esses artigos, né, até para que vocês possam compreender exatamente, né, todas as possibilidades de a norma penal não incriminadora sendo permissiva, explicativa ou complementar, tá bom? As normas penais em branco, pessoal, primeiramente remetidas, né, são aquelas em que há necessidade de complementação para que se possa compreender o âmbito da aplicação de seu preceito normal, seu preceito primário, né, e significa que, embora haja, né, uma descrição da conduta proibida, esta descrição, pessoal, ela vai requerer obrigatoriamente um complemento, né, extraído de outro diploma, seja leis, decretos, regulamentos, para que assim possa efetivamente, né, ser entendido os limites da proibição ou imposição feitos pela lei penal, uma vez que sem esse complemento, né, vai se tornar impossível a sua aplicação. Então, pessoal, só para que vocês compreendam e fechem o ciclo desse entendimento da norma penal em branco, só para a gente fechar aqui. A norma penal em branco, pessoal, é aquela que vai ter a necessidade, né, da complementação. Então, ela vai trazer de uma forma superficial aquele entendimento, e aí vai precisar de uma nova lei, um decreto, né, um regulamento que venha trazer essa complementação, né, de direcionamento daquela lei para que assim possa se punir. Então, é só para que fique claro, né, dentro da norma penal, vai existir essas normas penais em branco, né, para que vocês tenham esse entendimento e esse direcionamento que vai existir ao longo da nossa legislação penal, né, essas possibilidades de trazer um entendimento mais simples, né, mais simplificado, que vai depender de uma outra norma, né, um decreto, um regulamento, para que assim possa, né, se pensar de forma efetiva na aplicação de uma punição. Tá certo, pessoal? Então, vamos seguindo aqui. Suponho, pessoal, um exemplo aqui, que João, armado com um revólver, atira em Pedro, desejando matá-lo, vindo a alcançar o resultado por ele praticado. Então, aqui a gente está analisando, pessoal, exatamente o artigo 121 caput do Código Penal, em que a gente verifica, né, que em seu preceito primário está descrito a seguinte conduta: matar alguém. Então, é o artigo 121, pessoal, é o artigo que vai tratar exatamente do homicídio, né? Então, o comportamento de João, pessoal, como se percebe, ao modo perfeitamente aquele descrito no artigo 121.
não havendo assim a necessidade, né, de recorrer a qualquer outro diploma legal para que a gente possa compreender e aplicá-lo. Então, por conseguinte, a sanção prevista para o crime por ele cometido, né? Então, a conduta aqui do exemplo que a gente trouxe do João, de estar armado com revólver, que vem atirar em Pedro, e que ele já tem o desejo, né? Porque dentro do homicídio a pessoa tem o desejo de matar, e aí ele vem a alcançar esse resultado por ele pretendido, então ele está aqui capitulado, né, nesse artigo 121 caput do Código Penal, que traz, né, o crime de homicídio, matar alguém. Agora, pessoal, vamos pensar aqui um outro exemplo. A gente vai imaginar que Augusto esteja trazendo, né, consigo certa quantidade de maconha para seu uso, quando é surpreendido, né, por alguns policiais. Então, o artigo 28, pessoal, da Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, ela possui a seguinte redação, que é a Lei de Drogas, pessoal, só para que fique claro para vocês. Então, o artigo 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Inciso 1. Advertência sobre os efeitos das drogas, né, a prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento, né, a programa ou curso educativo. Então, aqui está trazendo esse segundo exemplo aqui, se Augusto, né, ele andando com uma quantidade pequena, pessoal. E aí tem que até ver dentro da legislação da lei de drogas, que às vezes a quantidade, digamos, se ele for encontrado com 10 quilos de drogas, 10 quilos de cocaína, não vai se dizer que aquilo ali é para uso pessoal, né? Até porque ninguém vai comprar tudo isso. Então, pela própria legislação, o uso pessoal é uma quantidade ínfima, é uma quantidade muito pequena. Então, dentro desse processo, digamos, se Augusto, no caso do exemplo aqui, foi encontrado quantidade muito pequena, né, dentro da legislação vai dizer o tanto, basicamente, superficial que o agente público, né, o policial, o militar ou qualquer outro agente de segurança venha a encontrar, né, o indivíduo nessa situação, ele não vai ser criminalizado, né, mas vai ter toda essa advertência, vai ter a orientação, prestação de serviço à comunidade, vai ter todo um direcionamento, né, para que essa conduta ela não seja criminalizada, né, tendo em vista que é um uso próprio, né, o uso daquele indivíduo, e não para revenda, né, porque se enquadraria na possibilidade de ser traficante, né, por exemplo. Então, só para que a gente tenha essa atenção, tá? No caso de Augusto, pessoal, como a gente pode concluir que ele praticou, né, a conduta descrita no artigo 28 da Lei 11.343, se não está expressamente escrito em seu texto, né, quais são as drogas não autorizadas ou que se encontram em desacordo com determinação legal ou regulamentar, então aqui tem que ter, pessoal, é uma norma penal em branco, né, que além de dizer, vai ter que ter uma lei complementar, se vai ser crime ou não a droga que ele está usando, vai ter uma lei complementar que vai trazer, né, o rol de drogas, né, que vão estar relacionadas a essa conduta, né. Então, por exemplo, o álcool e o cigarro, como se sabe, eles causam dependência. Será que se a gente fumar um cigarro ou ingerirmos determinada quantidade de bebida alcoólica, a gente está cometendo a infração prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas? Então, a partir do momento, pessoal, que a gente tem, né, de nos fazer essa pergunta, a partir do instante, né, que a gente necessitar buscar um complemento em outro diploma, né, para que a gente possa saber o exato alcance daquela norma, que a gente almeja interpretar, né, a gente estaremos diante de uma norma penal em branco. Então, a gente sabe, né, que os efeitos que o cigarro faz, os efeitos que o álcool pode realizar, mas dentro da lei antidrogas, né, não vai estar capitulado o cigarro propriamente dito, o álcool, a gente sabe todos os malefícios que vem a ocasionar na vida do cidadão, né, e aí cabe cada um seu livre-arbítrio, né, tomar a decisão de não fazer o uso, né, exatamente. E aí, assim, a gente mostra aqui no exemplo do caso do Augusto, que não especificou o tipo de droga, né, por mais que o cigarro e o álcool ele venha a estar trazendo, né, digamos, uma dependência para o cidadão, ela não vai ser punitiva, né? Então, é extremamente importante a gente buscar leis
que vão complementar, né, vão direcionar aquele vazio da lei. Então, o artigo 28 ele fica muito aberto, né, então vai ter que se buscar outros direcionamentos, outras diretrizes, né, para que se possa verificar que tipo de droga ele estava exatamente, se a quantidade que ele estava vai caracterizar realmente, né, na conduta para que ele venha a ser aplicado aquele artigo 28 ou não, tá certo? Então, vamos seguindo aqui a explicação. Então, a gente vai dizer, pessoal, em branco a norma penal, porque seu preceito primário ele não está completo. Para que se consiga, assim, então, compreender o âmbito de sua aplicação, é preciso que ele seja, né, complementado por outro diploma. Então, o teórico Assis Toledo diz, normas penais em branco são aquelas, e a gente vai destacar aqui para vocês, normas penais em brancos, são aquelas que estabelecem a cominação penal, a sanção penal, mas remetem, né, à complementação da descrição da conduta proibida para outras normas legais, regulamentares ou administrativas, tá, pessoal? No caso do artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, somente após a leitura da Portaria 344, de 12 de maio de 98, com todas as atualizações posteriores, né, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, a autarquia sob o regime especial, né, vinculado ao Ministério da Saúde, é que a gente pode saber se esta ou aquela substância é tida como entorpecente, né, para fins de aplicação desse artigo 28 da Lei 11.343 de 2006. E aí, muitas vezes, pessoal, esse complemento de que necessita a norma penal em branco, ele é fornecido, né, por outra lei. No caso do artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, por outro diploma que não uma lei, né, em sentido estrito, e aí são pela regulamentação da Anvisa, né, e por essa razão a doutrina divide, né, as normas penais em brancos em dois grupos. Então, a gente tem as normas penais em brancos homogêneas, em sentido amplo, ou homólogas, que é quando o seu complemento ele é oriundo da mesma fonte legislativa, né, que editou a norma que necessita desse complemento. Um exemplo seria o artigo 237 do Código Penal, em que tem-se a homovitelina, né, quando a norma penal é complementada por outra norma penal. Então, o artigo 338 do Código Penal, que é complementado, né, pelo artigo 5º, parágrafo 1º do Código Penal. E aí a gente tem a norma penal em branco, pessoal, heterogêneas, né, em sentido estrito, ou heterólogas, quando o seu complemento ele é oriundo de outra fonte diversa àquele que editou. Então, a gente traz o exemplo aqui do artigo 28, né, da Lei 11.343, e aí a heterovitelina, quando a norma penal ela é complementada por outra, né, de outro ramo do direito. Então, está no exemplo, né, artigo 178 do Código Penal. Então, a gente tem, dentro da norma penal em branco, essas duas caracterizações, em que a homogênea ela vai ter uma lei complementar, né, uma outra lei que vai complementar o entendimento da outra lei. Já no caso das heterogêneas, vai ser uma outra norma penal, né, outra fonte diversa daquela que editou. Então, não vai ser uma outra lei, né, vai ser, no caso do artigo 28 da Lei 11.343, vai ser exatamente, pessoal, a portaria, né, 344 da Anvisa, que vai direcionar. Então, a portaria não é uma lei propriamente dita, mas traz diretrizes, né, e regulamentos dentro do que pode ser percebido no direito penal. A gente tem, pessoal, homogênea em sentido amplo, homológula, a norma penal em branco, quando o seu complemento é oriundo da mesma fonte legislativa, né? Então, a gente vai destacar aqui para vocês. A norma penal em branco, quando o seu complemento é oriundo da mesma fonte legislativa que editou a norma que necessita desse complemento. Então, assim, no artigo 237 do Código Penal, a gente tem a seguinte redação. Contrair casamento conhecendo a existência de impedimento que lhe cause a nulidade absoluta, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Para responder pela prática aludida do delito, é preciso saber quais são os impedimentos que levam à decretação da nulidade absoluta do casamento. E quais são eles, pessoal? Então, o artigo 237 ele não traz essa clareza, né? Então, é a norma penal em branco. E aí a gente vai seguir aqui. Então, a gente vai ter, portanto, pessoal, de nos valer
do artigo 1521, dos incisos 1 a 7 do Código Civil, de 2002, em que ele diz o seguinte: para que a referida norma penal venha a ser complementada e somente depois disso concluirmos, né, se a conduta praticada pelo agente ela é típica ou não. Então, assim, pessoal, como o artigo 237 do Código Penal requer um complemento, pois não basta por si próprio, né, dizer que há uma norma penal em branco. Agora, partindo do próprio princípio, né, de que o artigo 237 do Código Penal se encontra uma norma penal em branco, a gente deve assim formular uma outra pergunta. Essa norma penal em branco, ela vai ser homogênea ou heterogênea? Então, homogênea, porque a fonte de produção do Código Civil, de onde extraímos o complemento, é a mesma que produziu o Código Penal, onde reside, né, a norma penal que necessita ser complementada, ou seja, ambos foram produzidas pelo Congresso Nacional. Então, vai ser, seguindo essa segunda pergunta, né, e é aquele quadro que a gente apresentou para vocês, facilita bastante, né, então a gente percebe que é homogênea. E aí agora a gente vai apresentar, pessoal, as normas penais incompletas, né, ou imperfeitas, que são as secundariamente remetidas. Então, elas são, pessoal, aquelas que, para saber a sanção imposta pela transgressão de seu preceito primário, o legislador nos remete, né, a outro texto de lei. Então, pela leitura do tipo penal incriminador, vai se verificar o conteúdo da proibição ou do mandamento, né? Mas, para saber a sequência jurídica, é preciso deslocar para outro tipo penal. Então, nessa definição, pessoal, de Luiz Regis Prado, que é um teórico, a lei penal estruturalmente incompleta, ela também conhecida como lei penal imperfeita, é aquela em que se conta prevista tão somente as hipóteses, né, fáticas, o preceito incriminador, sendo que a consequência jurídica vai se localizar em outro dispositivo da própria lei, né, ou em diferente texto legal. A gente vai trazer aqui exemplos. Então, são exemplos de normas penais incompletas, aquelas previstas, né, na Lei 2.889/56, que define e pune o crime de genocídio. Então, no seu artigo 1º, pessoal, diz o seguinte, para a gente poder trazer a melhor visualização, né, ela vem trazendo a seguinte informação: quem, com a intenção de destruir no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso, como tal, então, a linha A, matar membros do grupo, né, então ele será punido com as penas do artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, no caso da letra A. Então, aqui a gente tem um exemplo de norma penal incompleta, né? Essa lei 2.889, que é a lei que traz, né, a questão do crime de genocídio, a punição em si dela, ela vem lá no Código Penal, no artigo 121, parágrafo 2º, tá certo? Então, por isso que ela é incompleta e ela vai buscar uma outra lei para trazer, né, a consequência, no caso, a punição daquele determinado crime. Então, o artigo, pessoal, portanto, nos remete, né, a outro dispositivo penal para que se possa aferir a sactio iuris, né, a razão pela qual se diz que tal norma penal ela é incompleta ou imperfeita, ou ainda secundariamente remetida, né, pois a remessa é levada a efeito pelo preceito secundário. Então, acho que até aqui está tudo tranquilo, né, pessoal? O artigo 304, pessoal, do Código Penal, é ao mesmo tempo também considerado uma norma penal em branco, bem como uma norma incompleta ou imperfeita, pois aí o seu preceito primário ele remete ao intérprete, né, a outros tipos penais, a fim de saber, né, quais são os papéis falsificados ou alterados a que se refere o mencionado artigo, além de também encaminhar, né, o exegeta a outro tipo penal, com o escopo, né, de apurar as penas cominadas em seu preceito secundário. Então, é considerado, pessoal, em branco em seu preceito primário e incompleta em seu preceito secundário. Então, é extremamente importante a gente ver, né, que ao longo do entendimento do direito penal, dentro da nossa legislação, a gente vai encontrar leis penais em branco, que pode ter preceito primário ou secundário, e também ter o cruzamento, né, de ser incompleta em seu preceito secundário, né? Então, a gente vê dentro da relação doutrinária essas possibilidades de conjugação nesse entendimento. Alguns doutrinadores, pessoal, a exemplo de Kleber Manson, ele, embora com a mesma fundamentação exposta, né, eles denominam a lei penal em branco, inversa ou avesso, aqueles que tradicionalmente, né, conhecido por norma penal incompleta, imperfeita
ou secundariamente remetido. Então, esse teórico, ele traz, além desse entendimento, né, essa outra percepção. A gente vai apresentar para vocês agora, pessoal, a ideia, né, de direcionamento, concurso ou conflito aparente de normas penais. Então, a gente fala em concurso aparente de normas quando, por determinado fato, aparentemente, né, existem duas ou mais normas que poderão sobre ele incidir. E aí, como a própria denominação sugere, pessoal, o conflito existente entre norma de direito penal é meramente aparente. Então, se é tão somente aparente, a gente quer dizer que efetivamente não há que se falar em conflito, né, quando dá aplicação de uma norma, de uma dessas normas, né, em caso concreto. Então, o concurso de norma, pessoal, ele tem lugar sempre que uma conduta delituosa ela pode enquadrar-se, né, em diversas disposições de lei penal, que é o que é trago pelo Frederico Marx. Então, a gente diz, porém, pessoal, que esse conflito ele é tão só aparente, né, porque se duas ou mais disposições se mostram aplicáveis a um dado caso, só uma dessas normas, na realidade, né, é a que vai disciplinar. Então, a gente tem que buscar, dentro dessa possibilidade, né, de concurso ou conflito aparente de norma, se a gente tiver duas normas que, teoricamente, venham a capitular, né, e direcionar o entendimento da aplicação de determinada punição, o legislador, né, no caso, o Poder Judiciário, na hora de sentenciar, ele vai direcionar que crime exatamente foi cometido, né, por mais que existam duas leis ali próximas, né, se tem um conflito aparente de norma, e aí ele vai direcionar que tipo de crime exatamente, né, foi acometido naquela situação, tá certo? Dentro do Código Penal, pessoal, quando a gente se aprofundar mesmo dentro dos crimes, né, a gente vai encontrar exemplos propriamente dito, e aí vai caber, sim, ao legislador, né, a ter essa percepção de direcionamento, né, e aí ele vai direcionar exatamente o crime específico, né, conforme o histórico da ação, né, da conduta, do resultado que vier a ser cometido naquela situação, para que se possa, né, se definir a criminalização, né, a sanção, e assim indicar a lei, né, que mais está ali próximo àquela conduta que tem que ser sancionada, né, que tem que ser aplicada, tem que ser punida aquela ação incriminadora, tá? Então, vamos seguir aqui o nosso conteúdo. O conflito, pessoal, aparente, ele deverá ser resolvido com a análise dos seguintes princípios, né? E a gente vai apresentar aqui para vocês. Então, os princípios utilizados na resolução do conflito aparente é o princípio da especialidade, a subsidiariedade, que pode ser expressa ou tácita, a consulção e a alternatividade. Então, aqui também é um quadro que vai auxiliar a gente, né, a identificar essa resolução do conflito aparente, se seguindo, né, estes princípios. E a gente vai apresentar cada um desses princípios, pessoal. Então, o princípio da especialidade. A norma especial, ela afasta a aplicação da norma geral. E aí, em geral, pessoal, determinados tipos penais incriminadores, há elementos que os tornam especiais, né, em relação a outros, fazendo com que, se houver uma comparação entre eles, a regra contida, né, no tipo penal se amolde, né, adequadamente ao caso concreto e afastando desta forma, né, a aplicação da norma geral. Já o princípio da subsidiariedade. Então, na ausência ou impossibilidade de aplicação da norma principal mais grave, aplica-se a norma subsidiária menos grave. E aí a subsidiariedade, pessoal, ela pode ser expressa, né, como a gente destacou, que é quando a própria lei faz a sua ressalva, deixando transparecer o seu caráter subsidiário, ou tácita, né? Quando o artigo, embora não se referindo expressamente ao seu caráter subsidiário, somente terá aplicação, né, nas hipóteses de não ocorrência de um delito mais grave, né? Que, neste caso, afastará a aplicação da norma subsidiária, pessoal. Princípio da consunção, pessoal. Então, a gente pode falar em princípio da consunção nas seguintes hipóteses. Quando um crime é um meio necessário ou normal fase de preparação e de execução de outro crime, ou nos casos de antefato, né, ou pré-fato impuníveis. E aí a gente tem o princípio da alternatividade, que terá aplicação quando a gente estiver diante, né, de crimes tidos como de ação múltipla ou de conteúdo variado. Então, são crimes plurinucleares, né, nos quais o tipo penal prevê
mais de uma conduta em seus vários núcleos. E é um exemplo, pessoal, que a gente traz aqui para vocês, é o que está previsto, né, no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, que é a Lei Antidrogas, tá? E a gente traz aqui uma questão para que a gente possa praticar, né? A gente tem 2 itens aqui para que a gente possa identificar. A gente vai dar um minutinho aí para que vocês possam responder, tá bom, pessoal? Pessoal, estamos retornando aqui, vamos tratar aqui esses 2 itens, né? Espero que vocês estejam atentos aí, pessoal. A gente está apresentando conteúdo e em seguida a gente traz questões para fortalecer o direcionamento, né, de entendimento da nossa proposta de aula, tá bom? Deixar um abraço aí a Jeane, tá aí em Piripiri, né, nos acompanhando, os nossos demais alunos aí também, tá em Porto, em Jerumenha, nos demais municípios, né, acompanhando nossa aula aqui diretamente do canal Educação. Forte abraço a todos e a gente quer ver a participação de vocês efetiva no direcionamento, né, do entendimento que a gente está aqui explanando para vocês. Então vamos ver o primeiro item, tá, pessoal? O item 1 diz o seguinte: as normas penais incriminadoras é reservada a função de definir as infrações penais, proibindo ou impondo condutas sob a ameaça, né, de pena. Então esse item está certo, pessoal. As normas penais não incriminadoras, ao contrário, possuem as seguintes finalidades: tornar lícita determinadas condutas, afastar a culpabilidade do agente, erigindo causas de isenção de pena, esclarecer determinados conceitos, fornecer os princípios gerais da aplicação da lei penal. Então, esse item também está correto, né? A gente entendeu, dentro do fluxo, né, a lei, as normas penais incriminadoras, elas vão trazer a tipificação, né, a sanção exata daquele determinado crime. E a não incriminadora, ela vai trazer uma explicação, né, um direcionamento de entendimento, mas não vai trazer uma punição, né? Ela vai estar trazendo a isenção de pena, né, a fornecer os princípios gerais da aplicação da lei penal, mas não vai ter uma punição exata nesse contexto, tá bom? Então vamos seguindo aqui ao último tema da nossa aula de hoje, que é a interpretação e integração da lei penal. E aí, pessoal, interpretar é tentar buscar o efetivo alcance da norma. É procurar descobrir aquilo que ela tem, né, a nos dizer com a maior precisão possível. E aí, dentro do entendimento, né, dos doutrinadores, Hungria, né, um dos teóricos, diz: como toda norma jurídica, a norma penal ela não pode, né, prescindir de preceito exegético, tendente, né, a explicar-lhe o verdadeiro sentido, o justo pensamento, a real vontade, a exata razão finalística, né, quase nunca devidamente expresso com todas as letras. Então, durante muito tempo, pessoal, prevaleceu a máxima, né, in claris concessat interpretatio, que quer dizer, significar, né, que quando o texto fosse claro o suficiente, não haveria necessidade de interpretação. E aí é importantíssimo, né, nesse processo aqui, pessoal, a gente perceber, a gente olhar a lei, né, e entender é algo que é muito importante, né, a gente poder interpretar, entender o real alcance dessa norma, né, saber até que ponto ela vai estar incriminalizando determinadas condutas ou não, ou esclarecendo determinadas situações em que vai
tirar, né, a punibilidade do réu exatamente, tá? As espécies de interpretação, pessoal. Então, a gente vai apresentar aqui para vocês essa parte. Então, numa primeira abordagem, a gente pode dividir a interpretação em objetiva e subjetiva. E aí, por meio da chamada interpretação objetiva, a gente busca descobrir, pessoal, a suposta vontade da lei, né? Ao contrário, com a interpretação subjetiva, a gente procura alcançar a vontade do legislador. Interpretação objetiva, ela vai buscar descobrir o suposto vontade da lei, e a interpretação subjetiva, ela vai procurar se alcançar a vontade do legislador. Então, essa distinção, pessoal, ela tem sido severamente criticada pela doutrina, né, principalmente no que diz respeito às vontades, né, às voluntas legislatórias. Então, a gente tem aqui a interpretação, ela pode ser distinguida, pessoal, quanto ao órgão, e a gente vai trazer esse direcionamento para vocês dos tipos de interpretação. A interpretação ela pode ser distinguida quanto ao órgão sujeito que emana, quanto aos meios que são utilizados para alcançá-la e quanto aos resultados obtidos. Então, doutrinariamente, pessoal, a gente vai seguir essas três possibilidades de interpretação. A interpretação no que diz respeito ao sujeito que emana, é a primeira possibilidade. Então, a gente tem a interpretação quanto aos órgãos, né? Autêntica, que pode ser contextual ou posterior, doutrinária e jurisprudencial, que pode ser vinculante ou não vinculante. E esse quadro ilustrativo é trago pelo nosso teórico Rogério Greco, né? Um dos grandes doutrinadores do direito penal. Autêntica, pessoal, e a gente vai apresentar o entendimento de cada uma delas. É a interpretação realizada pelo próprio texto legal, e em determinadas situações a lei, com a finalidade de espancar, né, qualquer dúvidas quanto a este ou aquele tema, resolve ela mesma, no seu escopo, fazer a sua interpretação. Então, a própria lei vai ter essa interpretação propriamente dita. Então, a gente tem a interpretação autêntica, contextual, né, que é a interpretação realizada no mesmo momento em que é editado o diploma legal, que se procura interpretar, e posterior, que é uma interpretação realizada pela lei depois da edição, né, do diploma legal anterior. A interpretação doutrinária, pessoal, então é aquela que vai ser realizada pelos estudiosos do direito, né, as quais vão comentar sobre a lei que se pretende interpretar e emitir suas opiniões. Então, a interpretação doutrinária, pessoal, vai ter uma lei, e aí os doutrinadores, né, Rogério Greco, Fernando Capês, todos os doutrinadores dentro da área do direito vão trazer as suas opiniões, né, seus direcionamentos embasados, né, com conteúdo, pessoal. Toda essa movimentação é declarada, né, não só o achismo, mas sim a presença de conhecimento, de conteúdo, de amadurecimento dentro do processo formativo, né, da ideia do direito penal. Então, ele vai trazer as suas suposições e aí a doutrina majoritária pode seguir essa interpretação, né, dentro da sua entendimento. E a interpretação judicial, pessoal. E aí a interpretação judicial é o quê? É a realizada pelos aplicadores do direito, ou seja, pelos juízes de primeiro grau, né, e magistrados que compõem os tribunais. Então, por intermédio de suas decisões, os magistrados, né, tornam a lei viva. Então, eles vão aplicar na solução dos casos concretos que lhes são apresentados. Então, nessa interpretação judicial, pessoal, só para que fique claro para vocês, é a interpretação que vai ser feita pelo juiz, né? O juiz da primeira instância, das comarcas dos municípios de vocês, que vão interpretar, né? Vai ter a lei e ele vai interpretar. Então, nessa primeira explanação de interpretação, a gente tem a interpretação que é feita pela própria lei, né? Que é a autêntica. Depois vem a interpretação que a gente apresentou para vocês, que vai trazer o direcionamento, pessoal, só para que a gente recapitule aqui, da interpretação doutrinária, que é a interpretação que é feita, né, pelos doutrinadores, pelos teóricos, como Rogério Greco, Fernando Capês, e a interpretação judicial, que é feita, né, pelos juízes, pelos magistrados que estão junto aos nossos tribunais, tá certo? Então, só para que fique claro, então essa primeira ideia de interpretação, eu acho que ela é a mais fácil, né, que é muito tranquila da gente poder compreender e capturar o entendimento. E aí agora a gente vai apresentar o segundo tipo de interpretação, pessoal. Então, quanto aos meios empregados, a interpretação ela pode ser literal, né, gramatical, teleológica, sistemática ou sistêmica, né?
e histórica. E também esse quadro foi feito, né, pelo Rogério Greco em 2022. Então a gente vai apresentar cada um desses entendimentos, pessoal. Então a interpretação literal, né, ou gramatical, é aquela em que a exegeta, né, se preocupa simplesmente em saber o real e efetivo significado das palavras. O intérprete, obrigatoriamente, ele deve buscar o verdadeiro sentido, né, e alcance das palavras para que possa dar início ao seu trabalho de direcionamento daquele entendimento. Já a interpretação teleológica, pessoal, o intérprete ele busca alcançar a finalidade da lei, aquilo a que a ela se destina a regular. Então, a interpretação lógica ou teleológica, ela consiste na indagação da vontade ou intenção realmente objetivada, né, na lei, e para cuja revelação é muitas vezes insuficiente a interpretação gramatical. Então, por isso que faz essa busca, né, dessa finalidade da lei. Já a interpretação sistêmica ou sistemática, pessoal, é aquela, né, forma de interpretação que tira os argumentos do pressuposto de que a norma de ordenamento, ou mais exatamente, né, de uma forma do ordenamento, como o direito penal, constitui uma totalidade ordenada, né, e portanto, seja lícito, né, esclarecer uma norma deficiente, né, recorrendo ao chamado espírito do sistema, né, mesmo indo contra aquilo que resultaria, né, de uma interpretação meramente literal. A interpretação histórica, pessoal. Então, o intérprete ele volta ao passado, ao tempo em que foi editado, né, o diploma que ele quer interpretar, buscando os fundamentos de sua criação, né, o momento pelo qual atravessa a sociedade, com vista a entender, né, o motivo pela qual houve, né, a necessidade de modificação do ordenamento jurídico, né, e facilitando ainda a interpretação de expressões contidas na lei. E aí agora, pessoal, a gente vai apresentar o último tipo de interpretação e integração da lei, que é quanto aos resultados, né? Então a interpretação ela pode ser exatamente declaratória, restritiva ou extensiva, né? Que pode ser em sentido estrito ou analógica. Também trago um quadro ilustrativo para facilitar o processo de aprendizagem de vocês. Então, a interpretação declaratória, pessoal. O intérprete não amplia, né, e nem restringe o seu alcance, mas apenas declara a vontade da lei. Já a interpretação restritiva é aquela em que o intérprete diminui, né, restringido o seu alcance, uma vez que esta, à primeira vista, né, disse mais do que efetivamente pretendia dizer, e buscando dessa forma empreender o seu verdadeiro sentido. Então, se preconiza, pessoal, tem lá no inciso 2 do artigo 28 do Código Penal, que a embriaguez, né, voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos não exclui, né, a imputabilidade penal. Então, aqui traz, né, uma interpretação restritiva. E aí a interpretação extensiva. Quando, para que se possa conhecer a exata amplitude da lei, né, o intérprete necessita alargar o seu alcance. Então, haja, pessoal, aquele tipo menos do que efetivamente pretendia, né? Então, a título de raciocínio é quando a lei ela proíbe, por exemplo, a bigamia, né? E criando, para tanto, o crime previsto, né, do artigo 235 do Código Penal, que quis, de maneira implícita, também, né, abranger a poligamia. Então, ela tem uma interpretação extensiva, né? Ela proíbe a bigamia e também proíbe, né, no caso a gente consegue trazer também o entendimento da poligamia, né, que é ter vários parceiros como no casamento, né. E a gente traz aqui, pessoal, antes de encerrar nossa aula, a interpretação analógica, né. Então o legislador, ele, no seu entendimento, né, determinadas passagens do Código Penal, por não poder prever todas as situações em que poderia ocorrer, né, na vida em sociedade, que seriam similares, né, àquelas que por ele já elencadas, ele emitiu expressamente, né, a utilização de um recurso que amplia o alcance da norma penal, né, que é essa interpretação analógica. Então, essa interpretação analógica, pessoal, ela quer dizer que uma fórmula casuística, né, que servirá de norte ao intérprete da lei, né, seguindo uma fórmula genérica. Então, inicialmente, o Código Penal, atendendo ao princípio da legalidade, ele detalha todas as situações em que quer regular e, posteriormente, ele permite, né, que tudo aquilo a que elas sejam semelhantes, né, possam também ser abrangidos pelo mesmo artigo. E aí a interpretação conforme a Constituição, né, que a gente já disse que a Constituição é a nossa carta maior, né, é o nosso direcionamento de lei, de interpretação.
Então, seguindo a pirâmide de Hans-Kelsen, pessoal, por isso que é importante a gente fazer o link com outras disciplinas, né? A interpretação conforme a Constituição é o método de interpretação por meio do qual, né, o intérprete, de acordo com a concepção penal garantista, procura aferir a validade, né, das normas mediante o seu confronto com a Constituição. E aí as normas infraconstitucionais, elas devem sempre, pessoal, ser analisadas e interpretadas, né, de acordo com os princípios informadores, né, da Carta Constitucional, não podendo de modo algum ser contrário, né, a essa legislação, e aí sob pena, né, pessoal, de judicialmente declarada a sua invalidade, né, mediante o controle direto de constitucionalidade, que é exercido pelo STF, seja pelo controle difuso, né, atribuído a todos os juízes que atuam individual ou coletivamente. Então aqui, pessoal, é só chamar a atenção de vocês nessa interpretação conforme a Constituição. Nossa Constituição é a carta maior, né? Ela é a carta direcionadora, né, de todo o nosso entendimento, de nosso conteúdo. E aí, se for criado qualquer lei, no caso, dentro da ideia de direito penal, se for contrário, né, ao entendimento penal, contrário à Constituição, ao que vem trago dentro dessa legislação penal, essa legislação, né, ela vai ser vista pelo STF e ser usado os meios, né, os caminhos para se declarar a inconstitucionalidade dessa lei. Então, toda lei, pessoal, e a lei penal também segue esse direcionamento, ela tem que acompanhar a nossa carta maior, né? A nossa carta maior, a Constituição, ela é que direciona todos os entendimentos, todas as percepções do que vem a ser, né, a nossa idealização de legislação. E aí, se for contrário ao que tem nos princípios, né, no direcionamento da Constituição Federal, essa lei pode ser declarada, assim, inconstitucional, tá bom? Vamos seguindo aqui antes de finalizar o nosso conteúdo. A interpretação conforme a Constituição, então, mediante, pessoal, a interpretação da Constituição, a gente tem que, trazendo a ideia do Manuel Messias Peixinho, né? Então, que reconhece a supremacia da Constituição sobre todo ordenamento jurídico, não só estabelecendo, né, uma hierarquia de uma lei superior sobre outra de nível inferior, como também exercendo a vigilância, né, da constitucionalidade das leis. E aí a gente traz aqui a analogia, pessoal. Ela define-se a analogia como uma fonte de auto-integração da norma, consistente, né, em aplicar a hipótese, né, não prevista em lei, a disposição legal relativa em caso semelhante. E aí, por analogia, né, costuma-se fazer referência ao raciocínio que permite, né, transferir a solução prevista para determinado caso a outro não regulado expressamente pelo ordenamento jurídico, né? Então aqui a analogia ela vai ser utilizada, né, quando dentro da legislação não tiver algo direcionado exatamente. Então aqui, pessoal, a gente vai encerrar aqui o nosso ciclo de aula. A gente vai só relembrar o que a gente verificou, né, do que a gente trouxe para vocês como conteúdo. Peguem os nossos slides, façam a leitura, a releitura, observem esses quadros, né, e criem os mapas mentais de vocês, que vocês vão ter um fluxo melhor de direcionamento de processo de ensino-aprendizagem. Então a gente apresentou desde a fonte do direito, né, apresentou que a lei é de forma imediata, né, é a nossa principal fonte, e aí a gente tem de forma imediata os costumes, né, e os princípios gerais do direito. E a gente vem para a fonte, né, a norma, né, o conhecimento da norma, em que a lei ela vem direcionando, né, a todas as diretrizes, então só pode se cobrar um crime se anteriormente tiver exatamente uma lei, né, que venha tipificar, que venha incriminalizar, que venha trazer toda a sanção, né, para que se possa cobrar. E aí, por fim, pessoal, a gente apresentou a interpretação, né, e integração da lei. Essa interpretação a gente apresentou de forma doutrinária, né, que existem 3 tipos de se observar essa interpretação, mas o principal, pessoal, é a gente entender que a interpretação da lei ela vai ser muito importante, né, para a gente saber o que está sendo tipificado, né, e o tipo de sanção que está ali. A gente sabe que vai ter a interpretação da própria lei, né, ou doutrinária, ou pelos tribunais, né, judicial. A gente vai ter as outras possibilidades, né, de interpretação. Então é muito importante a gente ter todo esse direcionamento para a gente seguir adiante, né, nas próximas aulas com o nosso conteúdo. A gente deixa aqui, pessoal, algumas questõezinhas para que vocês possam responder em casa e possam familiarizar o processo de ensino-aprendizagem de vocês, tá? Um forte abraço a todos, pessoal, e até a nossa próxima aula, tá?